Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje conversar sobre avaliação e terapia de fala. Vocês estão bem, gente? Onde vocês estão? Comentem aí pra mim, pra eu saber onde que vocês estão agora. Estão em casa? Estão almoçando? Estão no trabalho? Estão lavando louça? Boa tarde para quem já almoçou, né? Quem não almoçou ainda, bom dia. Que bom, Adria, né? Adria, tá no curso, não tá, Adria? Você entrou no curso de fala e linguagem infantil? Adria de Cuiabá. Gente, hoje a live é muito especial. Nós vamos falar de um tema que é difícil, é complexo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar mais. Agora mesmo eu estava lendo os livros que eu tenho e eu falava, meu Deus, eu preciso de uma imersão, assim, ó, ficar em casa por uns 30 dias só estudando, né? Porque a teoria, gente, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é rica demais, né? E é ela que baseia a nossa prática. Só que quando a gente vai para a prática, a gente vê que a gente não consegue fazer tudo igualzinho que está na teoria. Por quê? Porque nós não somos capazes? Não. Porque nós estamos diante de uma criança, de um serzinho único, de uma família única, que vem com várias questões atreladas a essa fala que a gente precisa aí reabilitar, ajudar a desenvolver, adequar. Então, hoje nessa live, eu tenho o intuito de mostrar um pouquinho da teoria para vocês, mas também facilitar a prática de vocês. Por quê? Eu preciso de mais conhecimento na teoria? Preciso. Todos nós precisamos, né, de um aprofundamento aí só na teoria, uma imersão mesmo. Só que a gente aprende mesmo quando nós vamos para a prática. Então, mesmo estudando muito, né, aprendendo com a teoria, o que mais me ensinou até aqui foram os meus pacientes. E eu tenho certeza que os que vão vir ainda vão me ensinar muito mais. Então, nessa live eu tenho o intuito de compartilhar com vocês minhas experiências, o que eu faço diante de alguns desafios, principalmente no que diz respeito aí ao desenvolvimento motor de fala, como avaliar, como fazer a terapia de uma criança que tem dificuldade aí no desenvolvimento motor de fala, tá bom? Então, antes da gente começar, quero pedir que vocês compartilhem essa live, mandem aí, ó, escolhe aqui, ó, no aviãozinho, pelo menos 3 fonos, ó, tá vendo? Tá muito longe aqui, ó, mas aqui, ó, aqui embaixo. Vocês vão mandar essa live para pelo menos 3 fonos, tá bom? Virem logo aqui, começar a assistir com a gente essa aula, participar, beleza? E eu quero muitas perguntas de vocês também. Enquanto eu estiver falando, podem ir escrevendo aqui os comentários, as perguntas, viu? A Andrea tá fazendo compras de materiais escolares. Oh, muita atenção seletiva aí, hein? Funcionando. Que legal, gente. Então, bora lá, viu? Tô muito feliz que vocês estão aqui. Aproveito para dizer que essa live ela tá sendo especial, porque eu e a minha equipe, nós decidimos abrir mais uma oportunidade para quem não entrou dentro do curso de fala e linguagem infantil, tá, gente? Sempre que nós encerramos as inscrições, vem gente me pedindo para entrar, porque aí conseguiram liberar o cartão, conseguiram dinheiro não sei com quem, que estavam indecisos, decidiram entrar. Então a gente abriu mais um dia, especificamente aí até quinta-feira, tá bom? Se eu não me engano, vai ficar disponível para quem não conseguiu entrar na turma de fala e linguagem infantil. Então, essa é a informação especial que eu quero dar aqui nessa live para vocês aproveitarem. Beleza? Então, vamos começar. A avaliação de fala, né? Então, vocês me ouvem muito falando aqui sobre avaliação de linguagem, como eu faço,
Quem está entrando no meu curso ou já fez o meu curso sabe que eu tenho um jeito de avaliar a criança. Então aqui, como nós vamos falar de avaliação de fala, eu quero que vocês pensem que todo aquele processo de primeiro contato, de primeira consulta, de avaliar a interação da criança, a exploração dela no ambiente, tudo isso já aconteceu. Por quê? Para a gente poder chegar na fala da criança, a gente precisa antes ter com ela interação, a gente precisa ter um vínculo, a gente precisa saber o histórico dela, a gente precisa ver o perfil sensorial dessa criança, exploratório no ambiente. Porque em todas estas sessões e encontros, nós vamos tendo informações do desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança, que são os pré-requisitos para nos ajudar na avaliação e na terapia de fala. Por quê, gente? Por que que isso é muito importante? Porque você não vai receber uma criança e já sair com a avaliação de fala dela, entende? Porque a avaliação, a gente precisa saber o que sobre a fala da criança. Como é a fala dela? Como ela fala? Então, dependendo da criança, ela não vai falar na sessão com você, ou ela ainda não fala, ou ela usa outros meios para falar, porque é muito mais fácil para ela, e foi assim que ela aprendeu. Então, a sua missão na avaliação de fala é criar situações e ambientes onde você vai conseguir ver a fala da criança, porque o primeiro ponto é saber como é a fala dessa criança, como ela fala. Porque se ela não fala, você tem que ver como é a expressividade dela, certo? E aí você vai se perguntar, por que que essa criança não fala? Entende? Então a gente tem que sempre estar vendo essa questão, como é a fala da criança. E aí você vai conseguir ver isso em vários encontros, tá? Em vários encontros. E aí você vai unir o quê, gente? Você vai unir nessa sua avaliação observações a respeito do desenvolvimento corporal da criança, do desenvolvimento do pensamento dela, que é a linguagem, né, compreensiva e expressiva, porque se essa criança ainda não fala, ela tem que expressar as ideias dela e o pensamento, os desejos dela, através de uma comunicação, que ainda não é através da fala, é através do corpo. Vou desligar para vocês verem melhor o materialzinho que eu criei. Fiquei a manhã inteira montando os materiais aqui de aula, gente. Pronto, depois eu ativo, tá bom? Então, ó, na avaliação de fala, a gente sempre vai estar vendo o quê? O desenvolvimento corporal, o desenvolvimento de pensamento da criança, essa linguagem compreensiva e expressiva dela, mas principalmente a parte da boca. Por quê? O desenvolvimento motor de fala é o que essa criança consegue trazer lá do cérebro para a boca. Então, a gente vai ver o quê? Como que estão as habilidades de planejamento, de controle, certo? De programação de movimentos de fala. Então, sabendo que a fala é movimento, se a fala é movimento, o que é movimento? Eu preciso ver como a criança mexe. Eu preciso ver a força dessa criança aonde? Na boca. É claro que quem já me segue sabe o quanto que num planejamento terapêutico eu sempre vou iniciar com estratégias voltadas para o desenvolvimento corporal da criança, o desenvolvimento grosso, maior, né? Por quê? Porque se a criança ela vai ter uma dificuldade aí na parte do planejamento da fala, ela pode ter, e muitas têm atrelado a essa dificuldade, uma dificuldade maior na parte motora grossa e fina. A fala é uma motricidade fina. Então,
é uma consequência do quanto que a gente e a criança consegue planejar e sequencializar movimentos amplos. Então, já falando de terapia, né? Vocês vão entender por que dentro desse universo da avaliação e da terapia de fala, muitas vezes a gente já avalia a criança na terapia, a gente já faz a terapia para avaliar a criança. Então, eu ainda tenho assim um pouco de dificuldade de separar em caixinhas, sabe? Avaliação e terapia, não consigo muito, não. Para mim, é tudo junto. É claro que vai depender do meu olhar, do meu objetivo nessa sessão, tá? Então, vamos pensar aqui. Fala é movimento. Então, na nossa avaliação, a gente precisa ver o quanto que a criança consegue fazer de movimentos de fala. E aí, nós não temos protocolos formais que vão nos dar uma base fidedigna e ampla e suficiente da capacidade da criança de fazer movimentos sequenciais de fala, tá? Por quê? Porque a fala depende do pensamento. Então, existem várias situações e complexidade dentro de estruturas de palavras, certo? Então, a melhor forma de nós avaliarmos será unindo a parte formal, mas também sempre a parte aí clínica e informal. Então, eu vou explicar aqui para vocês esta avaliação, este olhar clínico para o desenvolvimento e a avaliação e terapia de fala da criança, tá? Então, o primeiro ponto é ver o quanto que essa criança consegue mexer de boca. O que ela faz com a boca dela na hora de falar? Ela percebe a boquinha dela? O que ela já fala? E quando ela fala, como é essa fala da criança? O primeiro ponto é de onde você vai partir na sua avaliação. Como é a fala da criança? E aí existem vários sinais desta fala com uma dificuldade e um sinal ali, ó, sinais que tá havendo uma dificuldade no planejamento motor de fala. Então, vou falar alguns para vocês. Vocês estão lá nas sessões com a criança, fazendo uma terapia de observação. É claro que tudo vai se basear nos pré-requisitos linguísticos, porque você precisa ver se a criança tem atenção e se ela tem principalmente imitação, tá? Porque na avaliação, nós vamos avaliar a fala da criança em situações espontânea, esporádica, certo? Mas também após a nomeação e a imitação, com modelo e sem modelo. Por quê? Porque a criança que tem uma dificuldade aí no desenvolvimento motor de fala e principalmente aí a apraxia, ela tem erros inconsistentes, ou seja, esses erros não são sempre do mesmo jeito. Até os erros são bagunçados que essa criança faz na fala, em produções repetidas de palavras. Então, uma hora para a criança, mamãe é de um jeito, depois é de outro jeito, uma palavra simples. Às vezes até o oi da criança não é sempre do mesmo jeito, o tchau da criança às vezes não é do mesmo jeito. Essa criança faz omissões de sons uma hora, depois outra ela faz inversão, depois ela adiciona sons, certo? Então, é aquele vocabulário que a gente ainda nem consegue observar. Por quê? Porque a forma dessa criança falar é muito inconsistente. Esse é um dado importantíssimo que você vai ter que observar nas suas avaliações. Outras dificuldades. Essa criança que tem uma dificuldade no desenvolvimento motor de fala, ela vai apresentar uma variabilidade nos erros em fonemas, especificamente no fonema. Então, essa inconsistência em produções repetidas de palavras, elas também vão estar ali, ó, esses erros vão estar também ali nos fonemas. Então, essa criança, às vezes, ela até consegue fazer o pai, o P, mas ela não consegue colocar isso depois numa palavra pão ou
no sapato, ela não consegue colocar esse fonema em outros lugares dentro da palavra. Se você for fazer isoladamente com ela também vai conseguir. Mas se ela tiver que trazer para a fala, ela não vai conseguir. Porque isso depende o quê? De capacidade motora de fala. A criança, você vai ver na sua avaliação que ela tem falhas evidentes entre sílabas, ou seja, na junção de um som com o outro, essa criança, ela ora faz um outro som, ou ela omite, ou ela não consegue sequencializar essas sílabas. Por isso que é muito comum a criança que tem uma dificuldade no desenvolvimento motor de fala apresentar um inventário fonético limitado. Por isso que nós não conseguimos muitas vezes fazer aquele quadro fonológico. Por quê? O inventário fonético da criança é muito limitado. E às vezes, tá? Na maioria das vezes, principalmente nas criancinhas aí pequenininhas, a gente vê muitos erros em vogais. As vogais, elas são os fonemas mais fáceis. Por quê? Porque não tem obstrução de ar, não tem nenhum empecilho, não tem que mexer outros articuladores, né? Não tem obstrução de ar, então é muito mais fácil as vogais. Por isso que são os primeiros sons que as crianças aprendem, ok? E por isso que, conforme a vogal, essa criança consegue falar melhor, entende? Então isso também a gente vai ver. Tem crianças que conseguem fazer sequências limitadas de sons, porque ali tem sempre aquela mesma vogal para ajudar. E aí, gente, tudo isso está na teoria, tá dentro do livro, são sinais que a gente vai ver e avaliar de forma clínica, preencher um checklist, ok? Mas eu sempre vou pensar na prática, como que eu vou chegar nessas informações na prática? Sempre fazendo sessões avaliativas, né, diagnósticas avaliativas, filmando, criando palavras específicas para vocês aplicarem na criança durante a sessão, para ver a fala dela, como eu disse, nessas situações. Espontânea, após você falar e ela repetir, após você pedir para ela falar junto com você e olhando na sua boca. E isso você vai fazer em várias sessões. Por quê? Porque você vai ver se está havendo ou não essa inconsistência, certo? No jeito de falar da criança. Então, a criança que tem uma dificuldade aí no desenvolvimento motor de fala, ela vai usar muitas vezes sílabas e sons muito simples. Muitas vezes as palavras delas se baseiam apenas em monossílabas, sons monossilábicos, no máximo de sílabas. Agora, você pode pegar uma criança maior que, dependendo, ela já consegue falar algumas palavras, mas conforme ela vai fazer frases, a fala dela é mais incompreensível? Sim. Por quê? Porque conforme mais eu vou tendo vocabulário, mais eu vou precisando ter um bom desenvolvimento e um bom planejamento motor de fala. E quanto mais agrupamentos de palavras na minha frase, mais aptidão eu tenho que ter para programar e sequencializar esses movimentos de fala, concorda? Então, por isso que a criança com dificuldade no desenvolvimento motor de fala, ela vai se restringir ali, em palavras mais simples. E conforme ela precisa agrupar mais sons, isso vai ficando mais difícil para ela. A fala espontânea da criança é bem pior do que a produção de palavras isoladas. E aqui que entra já a nossa orientação até para os pais, tá? Por isso que a gente não pode ensinar a criança a falar de forma picada, sons isolados. Por quê? Porque ela vai conseguir. E por que ela vai conseguir o som isolado, mas na fala espontânea, quando ela tem que juntar todos esses sons, ela não vai conseguir? Porque depende da coarticulação de fala, dessa junção de sons, desse encadeamento de um som com o outro. E é onde a criança com uma dificuldade aí no planejamento motor de fala
ela falha, certo? Ela tem mais dificuldades. Por quê? Porque precisa agrupar, precisa juntar essa coarticulação, essa variabilidade de sons, ok? Então, a criança, ela vai ter uma dificuldade muito maior na fala espontânea. E se você pede para ela fazer uma produção de fala isolada, ela vai conseguir, tá bom? E é muito comum a gente receber crianças lá no consultório que estão falando mais de forma picada. Elas até criam um mecanismo, né, uma estratégia para conseguirem se comunicar. E muitas vezes o ambiente reforça isso. O ambiente, quando eu digo a família, as pessoas que convivem com essa criança. Porque na intenção dessa criança aí falar melhor e ser compreendida, os pais pedem para a criança falar devagar, né? Fala devagar, eles mesmos dão às vezes um modelo para a criança falar, o nome às vezes muitas é picadinho. Então tudo isso a gente precisa observar. Se não foi algo potencializado e aprendido e reforçado pela família, ou se de fato a criança está falando assim porque ela não consegue, tá bom? E aqui eu já deixo uma dica na prática. Comecem sempre vendo isso, porque isso pode nortear inclusive a evolução da criança. Eu já até contei em alguns casos, em algumas aulas, um caso específico meu, onde a criança tinha vários sinais, já chegou para mim com o diagnóstico de apraxia. Aí a gente foi ver, tinha frênulo encurtado, tinha otite, enfim. Mas na terapia, já no início, eu vi que essa criança, ela falava de forma pausada, certo? E que é uma característica, um marcador da apraxia de fala, ok? Então eu fui conversar com a família e vi que a família ensinou ele a falar desse jeito e reforçava ele a falar desta forma. Então eu treinei essa família, passei os exercícios de coarticulação de fala por uma semana. Na outra semana essa criança já chegou, certo? Fazendo uma fala encadeada melhor, sem pausas entre as sílabas. Então, opa, será que é apraxia? E aí, junto com as sessões onde eu fui trabalhando com essa criança a consciência, a junção de movimentos, de fala e, claro, aumento de repertório de vocabulário, eu fui vendo a ampliação no sistema fonológico dele. Então, aí eu vi o quê? Que a dificuldade maior da criança estava na representação fonológica e não tanto na programação motora de fala. Essa criança não tem uma apraxia, mas tem um atraso motor no desenvolvimento de fala. E que aí, atrelado à terapia fonológica, a gente vai trabalhando e juntando com esse desenvolvimento motor de fala, tá bom? Então, outros sinais que você, na sua avaliação, vai identificar, tá? A criança, ela tem dificuldade de sequencializar movimentos alternados. Sabe aquela avaliação que a gente faz muito? Patacá, 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 petequé, pitiqui, potocô, né? Isso são movimentos sequencializados. Patacá, eu estou sequencializando. Catapá, tapacá, eu estou sequencializando. Isso está exigindo de mim o quê? Programação motora de fala. Então, você precisa ver na sua criança se ela tem essa capacidade ou até onde ela consegue, tá bom? A criança, muitas vezes, ela pode apresentar uma dificuldade para falar. Então, lembrem que a nossa maior pergunta para começar uma avaliação de fala é: como é a fala da criança? Só que aí você pode pegar uma criança que tem dificuldade para falar. Então, você tem que ver se essa criança ela não fala ou se ela fala de forma muito incompreensível, porque ela tem uma dificuldade de falar. E onde que está muitas vezes essa dificuldade? Em iniciar a fala, em iniciar as palavras. Já não está mais só no meio ou nessa coarticulação. Já começa na parte de ter que movimentar e escolher os articuladores para falar. Então, é aquela criança que muitas vezes ela tateia para fazer o ponto, para falar
aquela palavrinha, tá? Porque exige dos lábios, exige da língua, e é como se ela não conseguisse pegar esses músculos na hora de falar. Então, ela fica até às vezes pensando no que ela tem que fazer, às vezes ela até se corrige, ela vê que não era aquilo que ela queria falar. Por isso que um dos sinais na criança que tem mais dificuldade de fala, certo? Do que nos aspectos de linguagem, de pensamento, é a percepção dessa criança frente à dificuldade dela. Essa criança tem uma percepção, uma linguagem compreensiva muito melhor do que a expressiva, tá? Então ela consegue perceber que ela quer falar alguma coisa, mas ela não consegue falar. Essa criança pode vir a ter também uma diferença de velocidade, de ressonância e prosódia, que são os aspectos suprassegmentais de fala. Então, você pode ver uma criança aí onde a fala dela é mais lenta ou ela tem uma fala mais rápida. E aí aqui também é interessante saber a diferença entre apraxia e disartria, tá? Por quê? Nós podemos ter crianças que têm os dois diagnósticos. A disartria, ela está muito mais na parte da execução da fala e a apraxia na parte do planejamento e da programação de fala. Um exemplo são crianças com síndrome de Down, certo? A criança com síndrome de Down, ela tem uma dificuldade muito maior na execução. Por isso que é aquela fala lenta, muitas crianças não conseguem controlar os movimentos, né, mandibulares, de ressonância, tá bom? Mas você pode pegar crianças na sua prática clínica que não tem um diagnóstico topo, um diagnóstico maior, certo? Mas que tem aí sinais nesse desenvolvimento motor de fala, principalmente na parte da execução, ok? Mas pode ter os dois atrelados também. Muito complexo, gente? Deixa eu parar um pouquinho aqui e ouvir vocês. Vou liberar os comentários. E aí, muito difícil até aqui? Conheço uma criança que coloca o T no início das palavras. Então, isso pode estar sinalizando uma dificuldade no planejamento motor de fala. Ela acaba selecionando um outro articulador na hora de falar. E ela acaba selecionando aquele que é mais fácil, que ela já consegue, tá? Então, uma criança que fala tudo na língua do T, que tem aquele... que ela tem um erro, mas é porque o erro dela é daquele jeito, sempre daquele jeito, porque ela tem uma dificuldade na variabilidade de fonemas, de consoantes e de vogais. Então também tem essa diferença, né? A gente pode pegar aquela criança que os erros são tão assistemáticos, certo? Mas a gente pode pegar aquela criança que sempre fala tudo na língua do T, ou sempre não consegue fazer um fonema específico em determinadas posições da palavra. Então, a dificuldade de aprendizagem motora de fala, ela pode ser de diversas formas. Por isso que a gente precisa encontrar os principais marcadores na fala da criança, né? Saber observar essas dificuldades que eu estou trazendo aqui e que tem até outras, muitas outras, certo? Que mostram que a criança está com dificuldade ali, naquele parâmetro motor de fala, que não é o suficiente para fechar um diagnóstico, mas é o suficiente para você colocar como planejamento na sua terapia exercícios de aprendizagem motora de fala que vão ajudar essa criança a ter um melhor desenvolvimento fonoarticulatório entre as palavras, certo? Faz sentido? Então, o atraso motor de fala não especificado, na última live eu expliquei essa parte teórica, né? Apraxia, disartria, atraso motor de fala, qual é a linha de pesquisa, né? Que é o do Scheinberg, e quais são as características de cada uma, tá lá na última live aqui no feed, gente, tá bom? Hoje eu queria falar mais dessas questões específicas da avaliação. E muitas vezes nesse processo de avaliação ainda não é possível a gente diferenciar.
Você pode conseguir com poucas sessões informações sobre a fala da criança e com outra você precisa ficar mais sessões para tentar encontrar antes de fechar um diagnóstico. Tem crianças, inclusive, que não é possível fechar um diagnóstico. Por quê? Porque existem outros complicadores atrelados ao desenvolvimento dessa criança. Os aspectos cognitivos, atencionais, pode ter síndrome, pode ter questões comportamentais de autismo, né, de socialização, de TDAH. Então, não é possível a gente encontrar os principais marcadores para dar um diagnóstico conclusivo para esse problema de fala da criança. Mas a gente já precisa trabalhar com a hipótese na nossa terapia de que essa criança tem uma dificuldade no desenvolvimento motor de fala e que a gente vai precisar aí encontrar os principais marcadores, tá bom? Obrigada, Thaís. Tem um sobrinho que não fala com ninguém além do irmão e sua mãe. O que poderia ser tratado nessa criança, já que fez exame de audição, porém não desenvolve com outras pessoas? Como trabalhar? Então, aí a gente tem que ver principalmente o desenvolvimento, né, da pragmática, da interação dessa criança. A gente precisa ver como que tá, como um todo, né? Pode ser uma dificuldade maior na parte pragmática e de socialização dessa criança? Pode. Pode ser atrelado a isso uma dificuldade motora de fala e que essa criança ela já criou mecanismos que deixam ela confortáveis e que dão a ela uma memória até de fala com a mãe e o irmão? Sim. Então, o que você vai fazer nesse caso? Primeiro ponto para você avaliar a fala da criança é pegar filmagens do ambiente onde essa criança fala. Se essa criança não fala com você na terapia, você vai tentar avaliar ela no ambiente onde ela fala. Aí você pode pedir filmagens para a família, né? E observar principalmente o contexto. Sempre antes da gente olhar para a fala da criança, a gente tem que olhar para o contexto, né? E ver o que está fazendo essa criança falar. Será que ela está falando, dialogando, está trocando ideia ou apenas está se comunicando em momentos para rejeitar algo ou para suprir a necessidade dela? Quais são esses aspectos de comunicação que ela tem em casa? Então, você vai tentar buscar avaliar ela no ambiente dela para chegar a uma conclusão, tá bom? As pistas visuais aqui ajudam muito a Bela. Ótimo falar disso, viu, Isabela? Por quê? Dentro da parte da avaliação e terapia motora de fala, o nosso ponto é encontrar a pista facilitadora de aprendizado da criança. O que é isso? É você saber aquele momento em que a criança consegue melhorar a produção de fala dela. Melhorar o ponto de se tornar mais compreensível. Não quer dizer que essa criança vai falar corretamente. Diferente, por exemplo, da criança com transtorno fonológico. Certo? Essa criança que tem uma dificuldade mais voltada para programação, para o controle, né, para parte do planejamento de fala, ela vai olhar para aquela pista e ela vai melhorar. Dali de novo, ela vai olhar e ela já vai falar de outro jeito. Então você vai ver que essa criança ela nunca consegue sustentar o jeito dela falar. E se você observar nas suas avaliações, e quando eu digo isso, é filmagem, tá, gente? Eu desconheço o melhor jeito de avaliar a fala de uma criança que não seja através de filmagens, já que na prática clínica nós não temos, né, tecnologia alta que é capaz aí de fazer todo um espectrograma da fala da criança, né? Então a gente tem que ter filmagens para poder analisar depois até dentro de quantas palavras, né, de quantas frases a criança falou, quantas palavras foram incompreensíveis e quantas foram compreensíveis. Isso também é um marcador de avaliação, você pegar a fala espontânea da criança, quantas palavras eram esperadas nessa frase da criança e quantas foram incompreensíveis. E aí tem até uma continha que você vai fazer para chegar num determinador de quantos % essa criança tem de fala incompreensível. Uma outra forma também
é você pedir para outras pessoas, tanto a família, mas principalmente pessoas que não conhecem a criança, a dar uma nota, certo? De 0 a 10 por quanto que a fala dessa criança é incompreensível. Porque lembrem que a incompreensão de fala é um dos principais marcadores. Essa criança tem uma fala incompreensível em diversas situações, tá? Mas voltando a falar das pistas, né? Então você precisa encontrar qual é a pista facilitadora da criança, porque isso vai nortear, certo? O seu planejamento terapêutico. E aqui a gente entra numa questão, por exemplo, que muitos médicos, por falta de informação, já mandam a criança para o fonoaudiólogo com o diagnóstico de apraxia e falando o método que tem que ser usado para a terapia. Então, o fonoaudiólogo, primeiro, é o único profissional capaz de fechar o diagnóstico de apraxia e é o único capaz de falar qual vai ser o principal método de terapia com essa criança. Por quê? Porque às vezes é uma criança que a pista facilitadora para ela falar não é o toque. Tem crianças que nem aceitam toque. Então, como que eu vou usar a técnica do prompt com ela? É claro que pode ser que ao longo das sessões, através do vínculo, através da terapia mais sensorial, né, eu vou conseguindo acessar essa criança de forma tátil para mostrar para ela como a fala acontece. E é maravilhoso, por quê? Porque é uma pista tátil, né? E a criança, ela aprende muito por essa pista mais corporal, tá? E o prompt é um dos métodos, né, que existem aí com muitas pesquisas, é um dos mais antigos utilizados para terapia motora de fala, mas não quer dizer que é o melhor. Qual vai ser o melhor método para terapia de fala? Aquele que a criança aceita, aquele que a criança recebe bem. E a gente só vai saber disso na prática com a criança, avaliando ela ali nos momentos das nossas sessões. Então, por exemplo, eu já tive paciente que a melhor pista facilitadora de fala para ele era o auditivo. Então, eu nem precisava ficar pedindo o visual tanto dele para ver como eu falava. Era muito mais buscar a atenção auditiva dele nas minhas estratégias. Então, aquela estratégia terapêutica, por exemplo, que você está usando com o paciente, usar a moeba e falar prolongado, falar rápido, depois falar devagar, né? Falar grosso, falar fino. O que vai mudar? Que com um paciente eu vou querer mais o visual para minha boca. Um outro paciente eu vou querer mais o auditivo. Então, eu vou dar mais ênfase, mais melodia para a minha fala. Entende? Eu posso fazer até essa estratégia atrás dele. Por quê? Porque o visual não é o que está acima e que faz a fala dele ficar melhor. Mas é claro que sempre o visual vai ser a melhor para várias crianças, tá? Porque o visual junto com o tátil, que aí é uma terapia multissensorial. Se a gente tem uma criança que aceita todas as pistas, né? Por isso que existem modelos de terapia de fala que usam, certo? As cartinhas da boca, das mãos, como multigesto, plus hand. Então, tudo isso vai depender de cada criança. Eu tenho crianças que não entendem nenhuma das cartinhas, que não tem decodificação visual ainda para uma cartinha. Então, eu uso a minha própria boca. Então, até esses estágios é necessário a gente entender na parte de terapia de fala. Estou com um paciente que tem uma dificuldade bem grande na programação motora. Melhorou a programação das vogais, mas hoje ainda falou que ia para Tasa da Vá. Então, o primeiro ponto é variar ainda mais essas vogais da criança, tá? E é claro, né, Patrícia, você aí é audiologista, conhece muito da audição, é ver o quanto que ainda falta também de memória fonológica para essa criança, porque ela pode ter atrelado um transtorno aí fonológico também, tá? Então, na parte da terapia motora de fala, não é pensar ainda em consoantes que ela não produz, certo? Então, vamos pensar em consoantes que ela consegue fazer aí, a nível de palavras. Então, tasa. A gente não olha para o T e nem para o Z, a gente olha para o casa, a gente olha aí para uma palavra de 2 sílabas, certo? Então, ele consegue palavras, sílabas, sequências de sílabas em palavras, qual é a quantidade que ele consegue?
Então, se ele consegue dissílaba, você vai criar com as vogais palavras de dissílabas e trissílabas. Então, por exemplo, au, né? O au, ele consegue fazer várias vezes? Au, 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 au. O som da ambulância. Uiu, 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 uiu. É diferente de ui, ui, ui. Ai, 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 ai. Então, pedir mais dessa criança, mais capacidade articulatória com que ele já consegue fazer. Aí, junto com isso, depois, você vai ver o que ele consegue de sequência de sons. Então, ele já consegue o quê? Consoante, vogal, vogal, que é caiu. Ele consegue? Caiu, né? Ou não? Ele consegue o quê? Ele consegue TT, ele consegue TT? Ele consegue titi? Ele consegue totô? Então, aí a gente vai trabalhando dentro do que ele consegue, tá bom? E aí você tem que ver dentro do seu planejamento quantas sessões vão ser necessárias, porque às vezes é uma criança que precisa ainda de uma terapia fonológica e de programação motora de fala. Então, por isso que às vezes a gente precisa até de mais sessões com essa criança. Mas, Patrícia, você que é minha aluna do curso de Fala e Linguagem Infantil da comunidade, traz esse caso, tá, para nossa mentoria. Inclusive, na quinta-feira a gente tem a mentoria da comunidade, aí você traz que eu te ajudo a montar melhor aí a avaliação de fala e terapia dessa criança, tá bom? E quando uma criança de 1 e 10 meses tem dificuldade para falar dar e quer, pode ser um atraso motor de fala? A expressão corporal é muito boa. Olha, pode. Mas pode ser também uma questão ainda que não desenvolveu essa capacidade auditiva também, tá? Então, tem que ver o quanto que essa criança tem de imitação de fala. Às vezes, ele ainda não desenvolveu essas palavrinhas porque a imitação de fala dele ainda não aconteceu. 1 ano e 10 meses, pode ser que ainda precise reforçar mais a atenção auditiva para a fala e a imitação. Tá bom? E aí não quer dizer que você vai falar, ó, filho, fala, quer, ele vai falar. Ele não vai falar porque ele não quer, porque ele ainda não tem essa capacidade de imitação de fala. Então, você tem que brincar mais com ele buscando a imitação de fala. Vou tentar responder todas. Sou professora e curso fonoaudiologia. Tive um aluno do primeiro ano do fundamental que não apresentava uma fala compreensiva. Dificílimo entendê-lo. A mãe apresentou resistência em caminhar para a fono. Aí eu não entendo essas mães que têm resistência para procurar fono, né? Tem que ver assim, ó, como você é professora, o primeiro ponto que eu sugiro é sempre você perguntar antes de encaminhar, sabe? Porque às vezes a mãe já até teve alguma experiência com alguma colega, ou já se frustrou, ou não tem condição. Então eu sempre pergunto para a mãe, o que você acha da fala dele? Você consegue entender tudo que ele fala? Outras pessoas entendem ele também? Sempre a melhor forma de você conseguir acessar uma pessoa que você quer falar algo antes é saber o que ela pensa sobre aquilo, tá bom? Agora é a pergunta da Elaine. Tem uma paciente que apresenta uma síndrome que atrofiou os dedos das mãos e pés. Ela é bastante desequilibrada corporalmente, não fala nada, apenas vocaliza o som do estou trabalhando ainda. Aí, esse ponto, Elaine, já é uma criança que tem uma necessidade complexa de comunicação, né? Então, eu já entraria com uma comunicação alternativa ou outros meios de comunicação, através de figuras, através de coisas que façam sentido para essa criança, visto que ela tem uma dificuldade motora, né? Uma dificuldade aí, uma complexidade neurológica, então já tem algo que confirma essa dificuldade no planejamento. Então, para não ficar tentando agora e dificultando ainda mais a interação, o aprendizado dessa criança, eu já entraria com outro meio de comunicação, que viria a potencializar a fala, né? Então, eu faria isso, tá bom? Agora, se só faz
Primeiro entra com a comunicação alternativa, porque o mais importante não é a fala, e sim a comunicação. E depois você vai a nível aí de programação de movimentos. O que ela consegue fazer? Ela consegue abrir a boca? Ela consegue fazer au? Ela consegue oi? Ou não, ela consegue oi? Então, tu vê como ela mexe, a partir disso você vai ver se ela tem capacidade agora de desenvolver a fala. Faz sentido? Então, uma criança que tem hipotonia, né? Hipotonia é uma criança que pode vir a apresentar disartria, certo? Uma dificuldade muito maior aí na execução da fala. Acho que agora eu faria, ó. Deixa eu falar um pouquinho mais, deixa eu cortar aqui comentários, né? Então, a parte de avaliação e terapia de fala, primeiro ponto é pensar nas tarefas que você vai trazer para a sua sessão, que vão te nortear na avaliação. Então, são tarefas de avaliação durante a terapia, certo? E aí, dentro desse ponto importantíssimo na sua sessão de terapia, mas que você está buscando avaliar, você precisa ver a produção de sequências de movimentos, o quanto que eles variam na complexidade da estrutura da sílaba, número de sílabas e complexidade fonética e linguística. Como eu estava explicando para a Patrícia, por exemplo, se ele consegue, quais vogais ele consegue? Ele tem um repertório limitado até de vogais, certo? Então, quais vogais ele consegue? Quais consoantes ele consegue? Beleza, mas a gente não vai olhar isso isolado, a gente vai olhar isso junto, não é? Então, a gente vai brincar com a criança de fazer isso várias vezes, de variar esses movimentos. E aos pouquinhos a gente vai trazendo mais complexidade a nível de tamanho. Por quê? Porque quanto maior, mais programação vai exigir. Então, eu pego sempre figuras simples e vou brincando com a criança. Se não tenho figuras, ou se eu vejo que a criança ainda não tem capacidade para figura, o que eu vou fazer? Eu vou pegar objetos concretos, certo? E vou ali brincar com a criança. Então, boi é um objeto fácil para a gente trabalhar com a criança. Geralmente ela consegue alguns sons, né? Você pode pegar a foto do papai e da mamãe, você pode pegar a Peppa e o Jorge. Então, tudo isso você vai pensar sempre na facilidade que a criança vai ter de produzir aqueles sons na sua sessão. E aí, conforme você vai vendo que ela consegue, você vai buscando outras sequências de movimentos que ela consegue ou que ela vai tendo dificuldade, tá? Por quê? A avaliação de fala deve explorar o sistema de planejamento motor para identificar precisamente os níveis em que as quebras na fala estão ocorrendo. Certo, gente? É o mesmo, só troquei a cor. Prestaram atenção? Peraí, gente, tô vendo os comentários aqui. Minha sobrinha de 2 anos e 8 meses, em muitos momentos fala, casa meu, bola meu. Então, aí a gente tem uma dificuldade no desenvolvimento mais sintático da língua, né? Não é tanto uma questão de programação motora. É claro que a fala, a parte do planejamento e da programação, depende do processamento cognitivo, certo? E linguístico. Então, uma criança que ainda não aprendeu as regras da língua para estruturar essas palavras de forma organizadas, certo? E ter aí uma junção de preposições, de artigos, ela está atrasada no desenvolvimento, certo? Linguístico. Então, nesse caso, possivelmente a gente teria que fazer uma terapia de linguagem e ver as questões motoras de fala, tá bom? Mas pensando a nível motor, se ela fala casa, se ela fala bola, ela já tá variando. Tem que ver mais a parte de linguagem dela.
Posso mandar todas as crianças para avaliação com otorrino? Pode sim, Rafaela, até porque a avaliação audiológica, muitas pessoas e pacientes vão fazer pelo convênio, e muitos convênios precisam do pedido do médico, então não adianta você encaminhar a criança diretamente para fazer a avaliação auditiva, porque chegar lá eles vão pedir o pedido do médico, então você já facilita a vida, né, do paciente e da família mandando diretamente para o otorrino. E claro que fica assim mais ético e mais completa a avaliação, porque o otorrino vai sempre avaliar a parte estrutural da audição da criança. E dando algum problema, é ele que vai tratar, tá bom? Pessoal, quero agradecer então mais uma vez por esse momento, foi bem legal, foi curtinho, mas olha, foi bem legal as perguntas, a participação de vocês, tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho aí, ter ampliado o raciocínio e o pensamento de vocês nessa parte da avaliação e da terapia de fala, tá bom? Nos vemos agora nos grupos, grupo de Telegram, grupo do curso de fala e linguagem infantil, comunidade. Contem comigo, tá bom? E aproveitem quem ainda não entrou no curso de fala e linguagem infantil. Esse material que eu postei aqui, eu vou mandar lá no grupo do Telegram, tá bom? Para vocês lerem melhor, tá bom? Um beijo, gente. Até mais!